Olá, estou aqui novamente, eu, pastor Ignaldo Hélio de Souza, aqui pela fanpage da Missão Atenas, e conforme eu falei, eu me propus a começar um estudo a respeito de islamismo. Essa aqui seria a nossa primeira aula, onde nós vamos dar um panorama geral, e a questão seria a seguinte: por que, por que eu estarei falando sobre islamismo? Vou começar a cumprimentar o pessoal que está entrando aí, a Miriam Ribeiro, lá de Sorocaba, já entrou. Um abraço, Milinha. E por que eu comecei a falar, quis começar a falar sobre islamismo? Tem mais coisas que vão ser faladas aqui à medida que as aulas forem se desenrolando. Mas um grande amigo meu, né, que é missionário, e o campo dele tem bastante muçulmano, e ele perguntou, né, ele queria alguma coisa que falasse sobre islamismo, apologética, e então eu aceitei o desafio dele. Eu queria usar esse espaço aqui já há algum tempo, então eu achei interessante usar esse espaço para falar sobre islamismo. Ó, mais um entrando aqui, Marcelo Gouveia, Pestana entrou, um abraço, Marcelo. E aí eu queria usar esse espaço para falar de islamismo, de ensinar algumas coisas, começar a compartilhar algumas coisas. A minha tendência é ser sempre muito apologético, é sempre olhar todos os pensamentos, todas as questões, com uma visão de defesa da fé cristã. Então, à luz da fé cristã, sempre como eu gosto de olhar tudo, não vai ser diferente aqui nessa aula de islamismo. Samir, meu amigo Samir, ali de Sorocaba também, um abraço. Samir está entrando aí. E enquanto isso, eu vou dando essa pequena abertura. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa. As pessoas têm muita curiosidade sobre o islamismo, e tem crescido cada vez mais a influência deles, tem crescido cada vez mais a visibilidade deles em nosso país. E eu quero até mostrar aqui, esse aqui é o livro que é o livro-chave da Missão Atenas, né? Uma seara quase esquecida. O desafio de olhar os grupos religiosos como campos missionários. Esse livro eu escrevi, a primeira edição, que chamava-se inclusive Quem é o Perdido, em 2008. E na ocasião eu já falava a respeito da importância da igreja se preparar para o islamismo, porque o islamismo ele tem um peso muito grande, né? Tem um peso muito grande digamos assim, nesse embate religioso, nesse conflito que o cristianismo tem. Ele, como nós vamos ver, é um dos inimigos mais formidáveis do cristianismo. Então, a Missão Atenas, o foco dela é o evangelismo de grupos religiosos e ideológicos, e dentro da Missão Atenas, nós criamos um projeto que se chama Projeto Carlos Martel. Por que tem esse nome, Carlos Martel? Isso aqui é importante para você até já começar a entender o islamismo. Vitor Hugo Lourenço, da Rocha, entrou aí também, um abraço, Vitor. É, por que esse nome, né? Projeto Carlos Martel. O islamismo vai começar ali no ano de 622, quando Maomé foge da cidade de Meca, que tem uma importância muito grande para o cristianismo, né? A cidade de Meca, aliás, tem uma importância muito grande para o islamismo, e em 622 o Maomé foge de Meca para Medina. A verdade é que ele morre rápido, de 10 anos ele está morrendo, mas ele consegue juntar todo o mundo islâmico, toda a Arábia Saudita, né? Junta toda a Arábia Saudita embaixo do islamismo. Dali você vai ter uma expansão do islamismo, que vai pegar boa parte do Oriente Médio e uma parte do norte da África. E aí, na terceira expansão, eles atravessam o norte da África, através do Marrocos, e penetram na Espanha, e domina todo o sul da Espanha. Então, veja bem, isso no ano 732 eles já tinham dominado boa parte de todo o sul da Espanha, e então eles só são detidos por um homem chamado Carlos Martel. Então esse Carlos Martel, numa famosa batalha, essa batalha ficou muito famosa, a Batalha de Tours, ou Poitiers, eram cidades francesas, a batalha foi ali entre as duas, né? E o Carlos Martel conseguiu impedir o avanço do islamismo. Se ele não tivesse feito essa barreira,
o islamismo teria dominado toda a Europa e nós não estaremos falando aqui do islamismo à luz da Bíblia ou do cristianismo, nós estaremos aqui como islâmicos. Teria sido o fim do cristianismo. Mas, graças ao Carlos Martel, ele pôde deter esse avanço do islamismo. Então, o que eu pretendo com essas aulas? Para que a gente comece a conhecer e preparar a igreja tem que começar a se preparar, porque eles vêm com tudo. Quero mandar um abraço para a Thaís Moura, minha aluna lá do Seminário Teológico Batista Independente, e o Lucas, um abração aí para o Lucas e para a Bia, né? Não sei qual dos dois está aí, mas um abraço aí para vocês. Está muito feliz de ter aqui vocês e aqui assistindo. Então eu quero que a gente precisa entender que o islamismo é talvez, se não for o maior, é um dos maiores inimigos do cristianismo, um dos maiores desafios que o cristianismo já pôde enfrentar. Só para você ter ideia, ele é a segunda maior religião do mundo, com 1,5 bilhão de pessoas, ou mais de 1,5 bilhão, talvez de 1,5 bilhão a 2 bilhões de seguidores no mundo inteiro. Então pensa no peso que ele tem, pense no recurso financeiro que eles têm, por causa do petróleo, né, no mundo islâmico. Então acaba tendo um poder muito grande. Então nós precisamos estar bem cientes disso. E nós vamos ver que esse não é o único problema, tá? Eu quero mandar aqui um abraço pro Fábio Moura também, ali de Laranjal Paulista, um abração. Thaís está devolvendo abraço aqui. Obrigado, Thaís. Mas eu quero que você pense que a força dele não é só por causa desse número. Aliás, o número é por causa do que ele pensa, da força que ele tem. Então, começando ali na Arábia, no ano 622, na verdade tinha começado antes, só que o 622, para o muçulmano, é a marca inicial, é quando ele conta o calendário. Eles não estão no ano de 2019, tá? Porque eles não contam a partir do nascimento de Cristo, eles contam a partir da fuga de Maomé, da cidade de Meca, para a cidade de Medina, na época chamava Yatrib, e ele foge para lá. Então, para eles, esse é o início do islamismo, é o início da contagem dos tempos. E o que nós podemos falar? O Islã, a palavra Islã significa submissão. Então a ideia deles toda é muito forte, essa ideia de submissão a Deus. Então é muito forte, Islã significa submissão. A palavra muçulmana é uma palavra também sinônimo, é a mesma coisa, islâmico e muçulmano é a mesma coisa. Então dizer que alguém é muçulmano, dizer que alguém é islâmico, é a mesma coisa. Agora, uma confusão que às vezes as pessoas fazem, e eu gostaria que você prestar atenção, embora todo árabe seja muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. A origem do islamismo é na Arábia. Então a Arábia inteira ela se tornou islâmica, ela é o grande centro do islamismo. Agora, você tem muitos muçulmanos ou islâmicos que não são árabes, e que até vão se ofender se você chamar de árabe. Então você tem muçulmano em vários povos da terra, inclusive o maior país muçulmano, ou seja, o país que tem o maior número de muçulmanos no mundo, não é na Arábia, é a Indonésia, sudoeste asiático ali. Então assim, é um negócio, sudeste asiático, né? E é um negócio assim, eles não são árabes, mas eles seguem, boa parte deles seguem o islamismo. Então você vai ter muçulmano em diversos povos. Eles não são necessariamente árabes, mas como a origem é arábica, então vai ser muito forte essa questão essa questão da língua árabe, da cultura árabe dentro do islamismo. Eu quero aqui mandar um abraço para o Renan e mandar um abraço para o Mário Celso Miranda. Deus abençoe vocês, muito feliz de você estar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Miriam Ribeiro mandou um abraço, Fábio Moura mandou um shalom para você também, um grande abraço, meu querido. Deus abençoe. Mas vamos continuar aqui para a gente entender por que o islamismo ele é talvez um dos inimigos mais formidáveis do cristianismo. Eu vou dizer para você que ao lado do islamismo você vai ter o marxismo. Ele é um grande inimigo do cristianismo, não vamos entrar aqui nisso, mas ele e também a gente pode falar que o secularismo também acaba sendo um grande inimigo do cristianismo. Mas, no geral, a agressividade do islamismo já tem se mostrado
forte contra o cristianismo, até porque ele nasceu, todas essas terras que hoje você olha no mapa e você vê muçulmanos ali, norte da África, Oriente Médio, todas essas terras eram terras cristãs, os povos ali eram povos cristãos, e de repente você vê o islamismo e ele vai tomando todo esse espaço ali, vai dominando todo esse espaço. Então eu quero que você pense já na força que ele tem. Qual a força do islamismo? A força do islamismo é que ele roubou, eu vou falar assim, ele se apossou dos absolutos do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? Apossou dos absolutos do cristianismo. O cristianismo é a revelação de Deus para o homem, a fé cristã, você tem ali na Bíblia a revelação de Deus. Então o que o cristão ele sempre teve consciência? Só tem um Deus, o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia. Esse é o único Deus e o único Deus que deve ser servido. A única maneira de ser salvo é através do Messias, do Salvador, Filho de Deus, que Deus mandou à terra para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. E onde eu encontro essa verdade? No único livro sagrado, que é a Bíblia. Então você veja só, um único Deus, um único Salvador e um único livro. E qualquer pessoa que desejar ser salva, esse é o caminho, não tem outro. O que é isso? Isso são afirmações absolutas do cristianismo. Só Jesus salva, só o Deus que ele revelou é o Deus verdadeiro. E só através das escrituras sagradas é que eu conheço a verdade de Deus revelada. O que o islamismo trouxe? O islamismo trouxe uma outra, eu posso dizer assim, ele roubou esses absolutos. Então, de repente, que é a grande declaração de fé islâmica, não há Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta. Então, de repente, o Deus verdadeiro não é o Yahvé, revelado através de judeus e vai entrar na história do cristianismo. Não. O Deus verdadeiro é o Alá dos árabes. E o profeta verdadeiro não é Jesus. O profeta verdadeiro é Maomé. E agora, o único livro que tem a revelação de Deus não é mais a Bíblia, e sim o Alcorão. Então você veja que só um Deus, Alá, Maomé, o seu profeta, e essa única revelação válida é a Bíblia. Isso, o que é isso? São absolutos. E foi com esses absolutos que, na conquista bélica, na maioria das vezes, conquista bélica que o islamismo vai fazendo, ele vai imprimindo nas mentes isso. Essa é a única verdade. Essa é a única verdade. Qualquer coisa que discorde de nós é a mentira. Então, aquele absoluto que até então só o cristianismo tinha, o islamismo agora ele tem também. Então, essa é a grande força do islamismo. Ele se colocou, o Maomé se coloca como a última revelação de Deus, o selo dos profetas, a verdade definitiva e absoluta que selou todas as verdades que Deus havia revelado, agora é nossa. Então é através disso que ele começa a trabalhar. Eu só queria, assim, para a gente entender alguma coisa do mundo islâmico, é óbvio que qualquer religião, o islamismo é diferente, ele cresceu e cada lugar, cada região tem suas características, tem suas particularidades, você tem grupos distintos. Se você for estudar o islamismo, você vai encontrar vários grupos distintos, né, do islamismo. E dentro dessas correntes você pode encontrar diferenças de opiniões, diferenças de comportamento, diferenças culturais, você pode encontrar muitas dessas coisas. É óbvio. Então, quando a gente vai falar de islamismo, você dá uma visão geral. É a mesma coisa quando você pensar, e nós, como protestantes, nós pensar como nós evangélicos, você tem batista, presbiteriano, metodista, você tem pentecostais, você tem uma série de grupos dentro desse cristianismo evangélico. Mas há elementos comuns que os unem. Eles podem, todos eles, serem identificados como evangélicos, até fazer coisas juntos, porque há elementos que os tornam unidos, comuns. Então, no islamismo também você vai ver isso. O islamismo ele tem duas divisões principais, que são os sunitas e os xiitas. Você já deve ter ouvido sunitas e xiitas. Só para você saber, 90% dos muçulmanos são sunitas, 10% são xiitas. Por que tem essa diferença? Porque quando Maomé morre, ele não deixou descendente. Então ficou em dúvida quem haveria
de continuar, né, o trabalho dele. Quem é que ia continuar o trabalho do Maomé? E aí uma boa parte, ou a maior parte, seguiu o Abu Bakr, que foi um dos primeiros convertidos do Maomé. Então ele se tornou o líder desse ramo do islamismo. Agora, o nome sunita vem das sunas, que as sunas seriam uma espécie de narrativa sobre a vida de Maomé, que os sunitas aceitam ao lado do Alcorão. Então tem o Alcorão e tem as sunas que contam a história de Maomé, eles também aceitam como regra de fé e prática para eles. O caso dos xiitas, não, os xiitas só aceitam o Alcorão, e os xiitas, eles aceitaram como sucessor de Maomé, o genro de Maomé, casado com a filha dele, chamada Fátima, que era o Ali. Então é muito assim, comum, né? Você vai encontrar muçulmanos, a maioria deles ou tem Ali no nome, ou tem Muhammad. Muhammad é o nome de Maomé, tá? A pronúncia correta do nome de Maomé, Muhammad. Então você tem essas duas divisões principais. E a grande força do islamismo é esse absoluto que eles roubaram do cristianismo e que agora eles tomaram para eles, e eles começam a avançar a partir daí. O que eu queria que você tivesse em mente aqui, porque quando a gente pensa nos muçulmanos, a gente pensa nos ataques terroristas, tá? A gente pensa nos muçulmanos, nos ataques terroristas. E alguns, eles simplesmente falam assim, não, isso aí são os extremistas, o islamismo é uma religião de paz. Então, normalmente o discurso que a gente tem é hoje. Esses são os extremistas e o que nós temos é o islamismo, que é uma religião de paz. Então nós precisamos tomar dois cuidados aqui que eu acho importante ao estudar o islamismo, né? Primeiro, que esses extremistas, eles são muito numerosos, eles são todo um foco muito grande dentro do Islã, e que primeiro eles têm muita base dentro do próprio Alcorão para fazer o que eles fazem. Então não pense vocês que eles não têm base, eles vão lá e vão buscar base, e eles têm base no Alcorão para fazer o que eles fazem. Em segundo lugar, eles muitas vezes têm apoio daqueles que são não muçulmanos, não extremistas. Então às vezes aquele que não é muçulmano extremista, ele não vai fazer aquilo, mas ele vai aprovar o grupo que fez aquilo. Eles vão realmente bater palma, eles vão celebrar, como você sabe que aconteceu no 11 de setembro, eles vão celebrar. Então não pense você que só o fato de ser extremista é um grupo que é distinto, que não tem nada a ver com o islamismo. Não é bem assim, tá? Eles têm muita base. É óbvio que você tem pessoas dentro do Islã que são pessoas que até lutam contra esse extremismo, sem dúvida nenhuma você tem, mas a grande maioria até aprova, até reconhece até como válido aquelas situações. Nós vamos ver quando a gente for ver a jihad é uma palavra muito ambígua, né? Ela pode significar desde o esforço que a pessoa faz para servir corretamente a Allah, até mesmo a guerra de expansão do islamismo. Então a palavra jihad é muito ambígua e eles acabam usando esse sentido até mais agressivo do jihad. Mas o que eu quero dizer é que a maior preocupação que eu tenho não é com esse islamismo extremista. A maior preocupação é o não extremista. Porque mesmo o não extremista, ele acredita nos seus absolutos. Então, para ele, o mundo só vai ser satisfatório quando todinho ele estiver convertido ao Islã. Então, não pense você que eles vêm para o Ocidente e simplesmente eles acham que aqui é maravilha, está tudo bem. Não. Eles vêm para o Ocidente e o objetivo deles de vir para o Ocidente é islamizar o Ocidente. Então eu quero que você pense assim, nós cristãos não queremos ir para outros países, proclamar Jesus, levar as pessoas a reconhecer Jesus como Salvador? Sem dúvida nenhuma nós queremos. Eles querem vir, e na mentalidade deles, o Islã é a única verdade.
Alá é o único Deus, eles, o único povo que pode trazer essa verdade boa para a humanidade. Então, o desejo deles é islamizar realmente o mundo inteiro. Não importa se essa islamização vai acontecer com elementos agressivos ou ela vai acontecer de uma maneira gradativa. O que importa é que ela vai acontecer. Nós estamos vivendo, na nossa época, o fenômeno da islamização da Europa. Lembre-se você, se você conhece um pouquinho da história da igreja, você sabe que o evangelho, ou o cristianismo, até de uma maneira geral, ele saiu da Europa para o mundo. Ali na Europa você teve inúmeros avivamentos, ali na Europa você era um continente cristão. E hoje, cada vez mais, ele vai se tornando um continente islâmico. Como eles fazem isso? Hoje os europeus, por causa da secularização, por causa de uma série de fatores, eles têm um crescimento populacional muito pequeno, o europeu natural, né? Ele tem um crescimento muito pequeno, ele tem um filho, no máximo 2 filhos por família, né? A média é 1,1, se eu não me engano. O islâmico não, ele tem 8 filhos por casal. Então imagine assim, com o passar do tempo, os muçulmanos que estão morando ali, a tendência é aquela população se tornar islâmica. E outra, à medida que eles crescem, a população islâmica cresce na Europa, eles vão pondo o peso demográfico deles. Eles vão pondo o peso demográfico e vão influenciando a cultura, e vão influenciando a política, e você começa a ter, hoje, lugares na Europa que você só tem islâmico lá. Um amigo meu que recentemente esteve na Bélgica, e lá em Bruxelas, na capital, ele estava explicando que os bairros, cada bairro lá em Bruxelas tem a sua própria administração. E que tem bairro lá em Bruxelas, bairros inteiros, que já vivem sobre a Sharia. Eu vou falar o que é Sharia, tá? Ou seja, aquele bairro é dominado pela lei islâmica. O bairro inteiro. Você não pode pregar o evangelho lá, você não pode ir contra os costumes dele, porque você está em território islâmico. E aí é um outro ponto que eu quero chamar a atenção para você, para a gente pensar um pouquinho no islamismo, né, para a gente pensar um pouquinho no islamismo, o perigo que ele é. Porque o islamismo, ele é uma... Eu comparei, e vou continuar comparando em outros estudos e seminários que eu dou por aí, o marxismo com o islamismo. Por quê? Porque ambos são totalitários. Ambos só podem funcionar se eles dominarem tudo, se eles exercerem o controle completo sobre tudo. Então, no islamismo, existe aquilo que chama Sharia. O que é Sharia? É quando a lei islâmica se torna a lei do país. Então, todo o país é obrigado a obedecer o islamismo. Eu acho que eu vi a Leila aí assistindo a aula. Deus abençoe você também, Leila. Tem alguns que talvez não se identificaram aqui, então eu não sei, mas qualquer coisa você dá um oi aí, eu mando um abraço para você. Mas eu quero continuar aqui. Pense, ao mesmo tempo que o marxismo ou o comunismo é um totalitarismo político, o islamismo é um totalitarismo religioso. Ele tem que controlar tudo, ele tem que controlar todos os pensamentos, ele tem que ter domínio sobre tudo. Então você vai ver que a liberdade que nós temos aqui, de pensamento, de expressão, você não vai ver num país muito islamizado, você não vai ver isso não. Há sempre uma luta, né, de islâmicos mais moderados para que não haja essa interferência, mas a interferência é grande, mesmo naqueles em que não é total como eles gostariam. Há uns tempos atrás eu fiz um curso de islamismo, e nesse curso de islamismo teve uma das aulas que era sobre islamismo e democracia. E a pessoa que dava o curso, ela dizia o seguinte, que a democracia ela é abominável para os olhos islâmicos. Por quê? Porque a democracia seria o governo do povo, pelo povo, para o povo, ou seja, o governo do próprio homem. E na visão islâmica, o mundo tem que estar sob o governo de Deus. Então, quando o muçulmano ele vem para um determinado país, e esse país tem democracia, ele vai... a visão islâmica, eles, inclusive nessa aula ela dizia que não tem condições de ser um muçulmano pleno sob a democracia. Só se consegue ser muçulmano pleno quando a lei do Alcorão, a Sharia, domina. Então ela assim, era completamente contra a democracia, porque a democracia vai contra o Islã.
aquilo que o Islã acredita. O Islã acredita que o domínio tem que ser de Deus, no caso, não é Deus diretamente, tem que ser o Alcorão e os líderes islâmicos. Então, na verdade, o islamismo ele nunca vai ser a favor da democracia. Ele sempre vai usar a democracia para conquistar espaço, para conquistar poder. Então, a ideia do islamismo é sempre vir e abarcar tudo e dominar. Eu vou contar uma experiência histórica do islamismo que você vai entender. O Líbano é um pequeno país ali próximo a Israel, na parte leste do Mediterrâneo, um país pequeno, né, famosa Fenícia dos antigos, onde tinha Tiro, Sidom, né, e ali, durante muitos anos, o Líbano foi um país cristão. Quando eu digo cristão, não era necessariamente cristão evangélico, mas eram os maronitas, que eram um ramo mais ou menos católico, né, mas era um cristianismo próprio ali do Líbano. E durante muito tempo, então, se identificava com valores cristãos, pensamentos cristãos. O que aconteceu? Começou a emigrar muito muçulmano para lá. E começaram cada vez mais muçulmanos, cada vez mais muçulmanos. Eles foram assumindo postos ali do país, né? Ocupando espaços, cada vez ocupando mais espaços, indo para o exército, indo para a política, indo para cargos de poder, de influência, até que chegou no momento em que a população muçulmana era muito grande, então foi lançada uma lei que dizia o seguinte, que a religião do país tinha que ser a religião da maioria da população. Aí é onde aquela população cristã não quis, não pode ser assim, só que eles já eram minoria em vários sentidos, e não tinham o mesmo poder, a mesma influência, e aí você vai ter uma guerra civil no Líbano, e hoje o Líbano é um país islâmico. Então você começa a ver assim, que é uma maneira de ir dominando, uma maneira de ir penetrando, e as coisas vão acontecendo. Então isso aqui é uma nossa aula introdutória para você pensar, eu quero que você entre no pensamento islâmico. Então não pense que eles vêm no Brasil fazer turismo, ou que eles olham assim os países do mundo, as belezas apenas. Não, a ideia deles é aquele país tem que se tornar islâmico, e eles vão ter diversas estratégias, diversas maneiras para trabalhar para que isso venha a acontecer, Então eu quero que você fique bem ciente disso. Algumas coisas, vou aqui falar porque que para mim isso é importante, falar sobre o islamismo. Eu já vou terminar, tá, para não ficar muito demorado, hoje era só uma conversa, uma introdução. Eu queria até, se você gostou das coisas, foi bom, deixa um recado aí, escreve alguma coisa aí para mim, que isso é muito importante, ter o retorno de vocês, tá? Quem escutou, quem acompanhou, quem está aí acompanhando, escreve, gostei, pastor, queria que você falasse sobre isso, sobre aquele assunto. Aí eu vou dizer, não, mas mais para frente a gente vai falar e a gente vai conversando. Acho que eu tenho algumas coisas aqui. Deixa eu dar uma saudação aqui, ó. André Canuto, Marcos Moura, a Marcos Moura já está, né? A Leila, está aqui a Leila. Leila mandou a paz do Senhor para você. Leandro Alvarenga, um abraço, Leandro. Leandro está aí, ficou honrado com a sua audiência. E o Carlos Henrique também entrou aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Vanessa Góes, um abraço, Vanessa. Vanessa, pessoa muito querida nossa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Quando eu estive, acho que 2010, lá no Congresso, no Sertão, uma missionária me disse que eles estavam enviando 15 mil missionários islâmicos para o Nordeste. Eles já tinham mandado 5 e iam mandar mais 10 mil. E hoje você vai ver, inclusive, procura matéria lá, tem uma cidade, se não me engano, da Paraíba, que uma igreja evangélica inteira se tornou islâmica, se tornou não é mesquita islâmica, eles usam outro nome. O Carlos Souza está aqui também. Abração, Carlos. Então, assim, isso foi uma das informações. Outra informação foi um rapaz católico que entrou em contato comigo, se não me engano, o Arthur. E ele perguntou assim para mim, pastor, o que está acontecendo? Eu conheci, ele falou assim, aqui em Porto Alegre, eu conheci uma célula islâmica, mas para célula islâmica, pense nas nossas células, uma célula islâmica, em que os componentes da célula eram um ex-padre, um ex-seminarista e um ex-pastor. Ele falou assim, e tem uma outra célula que é composta com um pastor e os membros da sua igreja que
que saíram dali, né? Que saíram dali. Não dá só joinha não, tá, gente? Pô, escreve alguma coisa aí que para mim é importante. Abraço. Então, assim, você começa a prestar atenção, você começa a olhar e ver o quê? E você começa a ver que há uma penetração lenta, gradativa, estratégica dentro do solo brasileiro, como do mundo inteiro. Nós não podemos esperar que eles se tornem mais numerosos para começar a estar alerta, a aprender. Eu fico muito feliz porque há um tempo atrás a Comadesp, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, me convidaram numa das reuniões dele, liderança toda, para falar de islamismo. No ano seguinte foi um outro pastor falar do islamismo. Eu achei isso maravilhoso, porque já começa a despertar. Então tem que começar a se falar nisso e pensar nisso, e aí então é onde entra nosso projeto, né, que é o Carlos Martel, em que a gente pensa já em evangelizar eles aqui. Temos um irmão muito querido que trabalha conosco na Missão Atenas, e ele hoje está lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é a tríplice fronteira, e eu vou falar mais, eles têm lá inclusive um centro de treinamento lá em Foz. E ele tem um curso, por outro lado, tem um curso do MEAB, que é a Missão Evangélica Árabe Brasileira, em que eles vão ensinar muito sobre islamismo e sobre evangelizar islâmico. Então, esse nosso querido irmão está lá, aprendendo, hoje ele dá aula, estuda há muitos anos, né, 16, 17 anos que ele estuda o islamismo. Então, tem sido assim, uma coisa muito, muito positiva isso. A gente tem começado a se mobilizar, a orar. Na Missão Atenas, o que a gente ensina é orar pelos grupos religiosos. Então, orar para que os muçulmanos se convertam aqui no Brasil. Tem testemunho muito bonito de conversão. Então, isso aqui é um pontapé inicial. Eu vou tentar, se eu tiver as terças livres, não sei se terei, mas as terças que eu tiver livre, eu vou estar aqui falando e vou continuar falando sobre isso, tá? Vou continuar falando sobre islamismo. Então, me acompanhe, fique acompanhado aí. Se você, vou falar assim, entre na fanpage Missão Atenas. Se você ainda não está na fanpage Missão Atenas, entre lá, eu vou estar sempre colocando o aviso. Se você quiser, entra no meu canal também se chama Missão Atenas, e eu tenho o meu site também, Missão Atenas. Fique em contato comigo aí que você vai, de alguma maneira, vai estar sempre recebendo notícias. No meu Instagram também, eu estou sempre colocando lá, mas eu vou estar avisando aquilo que eu vou fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você já comece a aprender sobre islamismo, e a se preparar para evangelizá-los, porque eles estão vindo. E aí eu quero dar 2 dicas para você. Aliás, uma que faz parte do nosso projeto. Quero mostrar para você aqui. Nós fizemos 3 modelos de camisetas. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para você ver, ó. O que está escrito aí? Está escrito... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, porque a gente... aqui, ó. Acho que aqui ficou bom, né? Está escrito em árabe. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas camisetas aqui fazem parte desse projeto, por quê? Porque ninguém pode proibir você de usar essa camiseta aqui. Vou até contar, tem um negócio para contar aqui, preciso contar. Mas essa camiseta tem essa aqui. Por que eu escolhi esse versículo? Porque eles creem na ressurreição, então isso já é uma mensagem boa para eles. O outro modelo é uma casa, e João, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Uma casa feita com mãos, é muito bonito também. Por que eu escolhi esse versículo? Porque eles valorizam a família, então a salvação da família. E o outro versículo é uma lâmpada e diz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é uma linguagem também que eles entendem, né? Então, assim, essa camisa é uma maneira de você evangelizá-los. Nosso próximo passo no projeto Carlos Martel são adesivos. Então nós vamos ver se a gente trabalha com adesivos também. E eu quero louvar a Deus, quem me ajudou a fazer isso aqui, que fez isso, é uma jovem muçulmana convertida, coisa linda. Ela me ajudou nos desenhos, na escrita, tudo. Então Deus abençoe, não sei se ela está aqui aí conosco, mas Deus abençoe se ela estiver. Agora, o que eu ia falar? Sabe o que eu achei curioso? Eu dei isso aqui para um pastor brasileiro, que é pastor lá na Bélgica, e ele disse que, ele olhou assim e falou, pastor, não posso usar isso não, senão eu corro risco, porque eles podem pensar que é provocação. Então você veja assim, um país
Bélgica, né, um país que já foi cristão na sua essência, você não pode usar uma camiseta porque os islâmicos vão te agredir. Então a coisa é bastante séria, tá? E para terminar, eu queria deixar aqui para você essa indicação de leitura. Essa coleção aqui, inclusive quando eu vou palestrar, eu levo bastante. O Max está aqui também, desde o começo. Max, um abração, pastor Max. Pastor Max está lá em Avaré, pastor querido demais, amigo demais. Beijão para você, beijão para a Estefânia, para a Stephanie, tá? Tairone também está aí. Um beijão, Tairone, beijão. Já mandei, já que o Max está pedindo um salve aqui, né? E o Carlos Souza está aqui. Deixa Deus te usar, professor. Deus abençoe. Está aí, sempre bom aprender. A Miriam mandou mais um oi. Marcone está aí. Marcone é meu filho, que a gente trouxe da Paraíba. E o Israel também. Israel, querido lá de Minas. Um abração lá. Todo lugar que eu vou, eu levo esses livros aqui para vender. Os fatos sobre. Assim, você vê, é um livro de 80 e poucas páginas, mas muito condensado, assim, bem sintetizado, bem explicadinho, é muito profundo, vai no cerne das circunstâncias. Então, achei maravilhoso esse livro. Então, adquira isso aqui, Os Fatos sobre o Islã. Então, está ali, começa a aprender isso, começa a orar por eles. Nós vamos falar mais sobre isso, de conversão de muçulmanos, uma coisa muito linda que a gente tem presenciado. Então, eu começo esse programa aqui, fiquei muito feliz. Obrigado mesmo pela audiência de vocês. Eu quero compartilhar, eu leio muito, eu reflito muito sobre as situações, tenho procurado fazer alguma coisa nesse sentido. Eu, digamos assim, quero dar um trabalho de formiguinha, coisas pequenas, mas nós temos que fazer, nós temos que trabalhar, e que o Senhor salve muçulmanos, que o Senhor salve essas pessoas, para não ficar mal entendidos. Não quer dizer que uma pessoa islâmica ela é uma má pessoa, que ela tem más intenções, que ela tem um coração ruim, né? Simplesmente ela nasceu naquele meio, foi influenciada por aquele meio, aquilo que ela conheceu e aquilo que ela seguiu, né? Mas nós não podemos olhá-los como se todo muçulmano fosse um terrorista, porque isso seria injusto, isso não seria bom, e isso também não é saudável. Uma dos propósitos da Missão Atenas, que eu sempre procuro passar, é nós levarmos as pessoas a Cristo dos grupos religiosos com amor, com graça, com oração, não é com briga, com contenda, com agressão, com acusação, que nós vamos fazer isso. Então, minha intenção aqui não é essa. Minha intenção é que a gente seja instrumento para que essas pessoas tenham conhecimento de Jesus Cristo. Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Então eu quero te agradecer, espero que todos vocês estejam comigo na segunda aula, né? E outros também, vocês chamem outras pessoas aí para estar conosco, tá bom? Um abração, Deus abençoe vocês.